chegando. Boa Oi! Boa noite. noite! Boa noite, tudo bom? Tudo Tudo bom com bem? vocês? Todos? Que saudade, Tudo minha bem, graças a amiga! Deus. Pois é, né? As Que Campo delícia! Grandenses unidas agora novamente. Unidas, é isso aí, ó! Bom te ver, falar com você, Igualmente. recebê-la. E trazer assim esse tema que você domina tanto, né, Salwa? Tem assim trabalhos belíssimos. Você que vem, eu até sou ousada em falar mesmo, né? Mas esse trabalho que você vem realizando aí, levando a psicologia positiva como uma brasileira, uma sul-mato-grossense para o mundo, né? Com muitos representantes. Então, quero que você se apresente aí para essa audiência, fale um pouquinho dos seus trabalhos, de tudo que você vem realizando aí, das pesquisas, para que a gente possa adentrar esse tema que você conhece tanto, que é psicologia positiva. Bem-vinda! Obrigada. Agradeço pelo convite, Cássia, de nos rever novamente depois daquele, né, de alguns anos atrás, né, e das nossas trocas de conhecimento e dos cursos. Bom, a psicologia positiva se tornou assim meio que meu carro-chefe, né, nos últimos anos. Bom, falando um pouquinho da minha formação de forma um pouquinho sucinta, né? Vamos lá. A minha primeira formação, eu tenho outras formações além da psicologia, né? A psicologia, eu me formei primeiro em odonto, depois em direito, depois em psicologia. Em 2008 me formei em psicologia. E a partir daí eu não parei mais, né, no mundo acadêmico. Eu fiz algumas pós-graduações em outras áreas e na psicologia eu comecei primeiro, me mantive na docência, eu fiz mestrado em psicologia da saúde e saúde mental, aqui em Campo Grande, depois eu dei aula de psicologia jurídica, e aí escrevi 2 livros na área da psicologia, sendo que um deles é da psicologia positiva, que foi o mais recente. E aí, a partir disso, eu comecei a me focar mais no desenvolvimento humano, né? Eu saí um pouco da linha da patologia e comecei a focar em todas as teorias, em todas as práticas, em todos os ramos que existem hoje no mercado ligados ao desenvolvimento humano. Não, a psicologia continua atendendo como psicóloga clínica também, mas eu abri depois um instituto meu, que é a Psicotrainer, onde eu comecei a dar cursos e treinamentos nessa área de desenvolvimento humano. Com várias temáticas, PNL, coaching, gestão do tempo. Até que eu encontrei a psicologia positiva, né? Acredito que faz 4 anos, mais ou menos, e comecei a fazer diversos cursos diferentes, cursos aqui no Brasil, cursos estrangeiros, alguns professores que vieram para o Brasil também, que não são daqui, mas que vieram até aqui, ministraram alguns cursos. E depois entrei no MBA em Psicologia Positiva, que já está em encerramento. E aí eu implantei a disciplina de felicidade na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no ano Uhum. passado, né? Um Conseguiu, projeto que né? Que começou, show! é, era um projeto bem assim, é novo nas universidades, já tinham alguns modelos, se inspirou no modelo da Universidade de Harvard, em 2006, que foi implantado pela primeira vez, e aí, por que não implantar aqui, né? E foi bem interessante, teve uma demanda muito grande dos alunos, nós tivemos 120 alunos e mais uma lista de espera da Uau! universidade, mostrando assim que existe mesmo essa necessidade, essa vontade dos alunos, dos acadêmicos e também de não acadêmicos, porque tinha pessoas já formadas que perguntaram se podiam assistir como ouvinte e não podia, era só exclusivo para os acadêmicos. Porque todo mundo, a felicidade é um termo tão popular, mas ao mesmo tempo é super desafiador. A gente vive correndo atrás dela. Às vezes não aquela felicidade, digamos assim, do drama, né, dos filmes e tal, mas no sentido de se sentir bem, se sentir satisfeito. A gente
maior parte do tempo a gente está sentindo que falta algo, está buscando algo, ou não está satisfeito com as nossas vidas. Então, foi bem interessante ter implantado essa disciplina, levar isso para os alunos, com várias temáticas. E a gente dá continuidade. Hoje entrei mais recentemente, no final do ano passado, no doutorado da USP, agora estou com uma tese, onde eu vou explorar a questão da espiritualidade dentro da psicologia positiva, que também é um ponto que se estuda na psicologia positiva, e diversas teorias da saúde estão buscando resgatar esse tema da espiritualidade aí, que quando se une com a saúde potencializa ainda mais bons resultados, né? Uhum. Que e show! É isso. O caminho show. continua. Que delícia, né? Porque quando a gente fala de felicidade, né, Saló, é muito assim. Inicialmente nós pensamos essa coisa subjetiva, né? E a gente não consegue materializar porque parece que nós estamos sempre no quando, no se. E ela parece que a felicidade é algo que ela está sempre além, muito mais no futuro do que no presente, né? E quando a gente fala sobre esse tema, que já é uma ciência, que a felicidade já é possível, né? Falar sobre os pilares da felicidade. E aí a gente traz também essa questão, a importância também da espiritualidade, que faz parte como também um dos pilares. Então, eu quero que você fale aqui um pouquinho para nós o que é essa tal de psicologia positiva, como é que ela contribui com a nossa felicidade, o que é esse negócio de forças e forças que a gente tem, porque a gente só sabe olhar para as fraquezas e todo mundo está sempre apontando fraquezas. Então, fala para a gente um pouco mais sobre isso. Ó, tem gente falando aqui que tem muito tempo que te segue no Instagram e tem muita vontade de fazer os seus cursos, mas mora em Rondônia e não teve a oportunidade de fazer. É hora de começar a lançar aí online, viu? Pois já tive alguns pedidos online, eu fico só adiando. Estou enrolada, mas vamos estudando aí isso aí para ver a hora que agora que entrei no doutorado, me enrolei mais, mas vamos fazer. Eu já estou pensando em algo assim. Se Deus quiser, assim que tiver, vai estar divulgada na minha página lá no Insta. Perfeito. Bom, a felicidade é o tema central, né? Na verdade, a psicologia positiva, ela começou fazendo o estudo desse tema, e inclusive usou esse tema felicidade como seu tema central, e depois, com o tempo, esse tema foi trocado pela palavra bem-estar, né? Porque felicidade, muitas vezes, é um termo um pouco estrito, né? Ele não é muito amplo e cada um tem uma interpretação muito subjetiva disso. Às vezes até uma interpretação sonhadora, né? Aquela irrealidade. Então, quando eu costumo falar assim, quando a gente trabalha esse tema da felicidade, a gente tem que trazer à tona diversos outros temas que são ligados à expectativa de felicidade. A felicidade nada mais é do que uma expectativa, né? Uhum. E quando a gente coloca essa expectativa no nível muito mais alto do que nossa realidade, ela se torna cada vez mais inalcançável. Ela se torna cada vez mais longe da gente conseguir chegar nela. Então, quando a gente trabalha esse tema também, a gente trabalha... A felicidade é um termo, primeiro, que foi estudado desde a filosofia, é estudado em vários outros campos, não é nada de novo, mas a cada ano, a cada época, as ciências, elas buscam contribuir com mais estudos, principalmente ligados à subjetividade, né? Então, o que aconteceu? A psicologia positiva, ela meio que resgatou os estudos sobre essa temática, que a psicologia positiva se tornou esse movimento que voltou, intensificou ainda mais as pesquisas na área de desenvolvimento humano, na área do bem-estar. E ela começou a se questionar o que faz bem para o ser humano, né? A gente já está há tantos anos explorando, as pesquisas estão voltadas para doenças mentais, para o sofrimento humano, depressão, ansiedade, tudo aquilo que faz o ser humano sofrer ou se sentir mal. E por que a gente não voltar os olhos para o lado da ciência que pode explorar o que faz bem para o ser humano, né? Então, e aí a gente começa, junto a isso, a também explorar aquelas expectativas que mais são associadas, de modo geral, pela população, que mais são associadas à felicidade, como
a questão do dinheiro, os relacionamentos, filhos, trabalho, né? São expectativas que são basicamente, não são muitas de maneira geral, mas são elas que giram em torno da nossa vida a maior parte do tempo, né? Então, a gente tenta até trabalhar os mitos da felicidade, onde a gente fala, a gente não exclui que todos esses campos estão ligados à felicidade, mas a gente tenta separar, distinguir a fantasia da realidade, né? Até onde você está com uma expectativa irreal de que isso vai ser a solução para os seus problemas, né? Show de bola. E aí o Seligman o Martin Seligman, que foi o presidente da Associação Americana de Psicologia, ele encabeçou um pouco esse movimento, ele estudou durante muitos anos a depressão, e até que teve um momento de insight, onde ele resolveu estudar, voltar para o outro lado, né? E aí ele começou a estruturar isso na forma de 5 pilares, né? Que são as emoções positivas, um engajamento que entra as forças de caráter, o sentido e significado, propósito, né, de cada pessoa, os relacionamentos positivos e a realização. Show de bola. E é legal, né, quando você traz, né, a psicologia, você deixou sair um pouco dessa questão da patologia em si. E hoje que eu estou cada vez mais próxima da psicanálise, a gente percebe e tem muita clareza de que neuróticos todos nós somos, né? Então, isso dentro do olhar da psicanálise, quando a gente olha muito para essa questão das patologias. E fale-nos mais sobre o papel da psicologia nesse sentido, né? E é interessante que isso ainda é meio conflitante para mim, agora com um pouco mais desse olhar. Eu lembro que lá com o professor, com o Felipe, né? Eu ia fazer as perguntas lá no curso e ele, oh, não, Cássia, não! Porque realmente, assim, é meio conflitante. Como pode a gente sair de um nível de menos 10 para 1.0 e a psicologia leva isso para algo maior? Então, eu quero você com esse olhar de psicóloga que trabalha essas psicopatologias e essa complementação. Como é que você vê a psicologia dentro desse âmbito? Na verdade, uma área complementa a outra. Nós não somos áreas concorrentes, somos áreas complementares. Existe um momento, existem casos específicos, indicações, onde o psicólogo vai atuar mais na questão do problema, do transtorno que está sendo trazido para ele na clínica. E aí, dependendo se a questão for mais patológica, né, ele vai direcionar para esse lado, porque a pessoa que está numa situação de doença mental, de transtorno, ou de uma situação disfuncional, né, de disfuncionalidade na vida dela, que é aquilo que a gente mostra numa escala, né, de menos 3, menos 2 até 0, e depois, a partir disso, é o lado do crescimento. Então, a gente tem que fazer ela retornar para o lado pro ponto de neutralidade, que é o ponto de saúde, né? Digamos assim, é o ponto da normalidade. Então, primeira coisa, a pessoa precisa chegar nesse ponto. Se a gente começa a usar estratégias de desenvolvimento humano em uma pessoa que não está ainda numa fase de normalidade, ela não tem uma estrutura ainda psíquica para se envolver ou para ter um ânimo, um ego, como seja lá por que linha, que abordagem que a gente trabalhe, né? Para ela poder se engajar nisso. Então, não tem como a gente falar sobre algo que faça sentido se para ela a vida está uma droga, né? Ela não tem perspectiva nenhuma, não tem esperança. Então, precisa primeiro trazer essa pessoa para esse ponto de normalidade. E a partir daqui, a partir do momento que ela já se encontra se readequando ao trabalho, à família, às funções normais da vida,
E aí que a gente começa a entrar com a potencialização das qualidades, das forças que ela possa ter, para que ela possa, então, maximizar isso, ou seja, não ficar também naquela vida morna, né? Ok, você está na normalidade, você está saudável, mas você não precisa ficar naquela vida morna, que não sai do lugar, que é sempre aquela mesmice. Vamos explorar mais o seu potencial, tem mais coisa aí. E aí que você começa, então, a entrar não só com a psicologia positiva, com outras estratégias também, que vão auxiliar com que aquela pessoa ela possa sair desse parâmetro do zero para o lado, digamos, para os positivos, né? Para a escadinha aí de degraus, onde ela possa não só fazer o básico, feijão com arroz do dia a dia, mas sair disso e encontrar sentidos maiores, uma vida com mais profundidade, uma vida com mais significado, e para que ela também tenha uma chance menor de regredir para a doença, porque também, quando ela está somente na normalidade, as chances dela regredir novamente são altas, né? Porque em pouco tempo ela pode ter suas recaídas, enfim. Então, a gente também é importante, isso se torna até uma forma até preventiva para que a gente faça com que essa pessoa saia daí para melhor, digamos assim. É perfeito. E eu acho que, de certa maneira, eu penso que aí está a grande... Não seria mágica, mas eu acho que o grande presente da psicologia positiva, né? Que ela nos dá ferramentas de ajustarmos a nossa lente, né? Tem até uma pessoa que falou aqui agora assim, ó, eu estou sem chão, deixa eu ver, uma triste realidade, estou sem chão, não consigo raciocinar. Então, muitas vezes, nós depositamos muitas expectativas, como você disse, né? A expectativa no futuro, a expectativa na profissão, a expectativa em algum relacionamento. E essas expectativas geradas, elas já vêm de expectativas que estão muito voltadas em um âmbito muito mais profundo, né? E que, de alguma maneira, ele está se manifestando ali naquela pessoa, naquela profissão, naquele algo ou em alguém. E esse talvez seja um primeiro trabalho de nós começarmos é como se eu depositasse a minha vida na profissão, eu deposito a minha vida naquela pessoa, e quando aquela pessoa, aquele trabalho, aquele algo ou alguém vai embora, o que me sobra? Aí não me sobra mais nada, eu não vejo nada, não tenho chão. Porque o chão era aquela pessoa, o meu tudo. E aí o que acontece? Quando vem a psicologia positiva, depois que a gente consegue trazer desse menos para o zero normal, então a gente consegue aqui potencializar, né? E você falando, isso veio de maneira muito clara. Outro dia, até num exercício, né? Num set psicanalítico, tinha uma pessoa que ela já chegou falando, olha, porque outro dia eu cheguei, sentei ali na mesa e comecei a ver aquele vazio e tudo mais. Eu falei, ok, para cada um problema agora que você viu, cada uma coisa negativa, procure 3 coisas positivas. Né? Como é que seria isso de maneira positiva? Isso de maneira positiva. Isso. Aí a pessoa, uau, nossa, mudou todo o seu estado psíquico, físico, emocional e corporal. Então a gente percebe o quanto que isso vem reforçar e nos fazer olhar para o lado bom, não é isso? Sim, a psicologia positiva, ela na verdade, eu gosto muito de falar que ela é um trabalho de percepção. E muitos dos trabalhos também em terapêuticos, né, em terapia, que o psicólogo faz, também são trabalhos de percepção no geral. Fazer a pessoa olhar o outro lado, né, da questão. Então, é um trabalho de percepção sobre o que está bom, ao invés da percepção do que está ruim. Nós viemos de uma forma muito arraigada ao longo da nossa infância, do nosso crescimento, nos ambientes familiares e ambientes sociais estão muito mais, nos ensinam muito isso já há muitos anos, a olhar para o problema. E ainda se soma isso a questão ainda biológica, que o nosso cérebro tende a olhar para o problema. Então, assim, o esforço, que a gente costuma falar, o esforço para você olhar de forma positiva para o que você
por que tá bom é muito maior mesmo. Não é fácil. É muito mais fácil você ser derrotista, é muito mais fácil você ser pessimista, é muito mais fácil você pensar que vai dar errado, né? Porque aí você não está você está indo pelo automático, você não está indo por uma racionalização, por uma ampliação de possibilidades que podem surgir. E à medida que você se foca somente na possibilidade de dar errado, ou seja, você vai pelo automático, aí que entra até aquela questão das profecias autorrealizáveis, né? Aquilo vai acontecer, porque você não conseguiu enxergar e buscar outras alternativas, ou você se deixou simplesmente levar por aquele caminho que era o caminho digamos assim, que você achou que não, né? Que você acreditou que teria. Então, é um trabalho de percepção, é um trabalho de ampliar a visão de mundo, a visão do que está ao nosso redor. E aí a gente realmente tem que fazer algumas perguntas para o cliente, para o paciente, para que ele possa conseguir perceber isso, né? Perfeito, interessante. E aí, quando a gente fala, como é que a gente encaixa as forças de caráter? Porque, como você disse, né? A gente tem esse cérebro reptiliano, o nosso sistema límbico, que ele já tem essa projeção para o negativo. É interessante até, às vezes em algumas palestras eu faço várias atividades, né? Quando a gente estava muito ativa antes do corona. E muitos exercícios nesse sentido. Então, a gente, quando vai pedir algo para alguém, né, para trazer, olha, não se esqueça de trazer, ao invés de lembre-se de me trazer. Olha, cuidado, não, senão o copo vai cair. Ao invés de, olha, segure firme, mantenha o copo fixo na sua mão, né? É aquele filho que tira 7 notas boas, e aí ele tira a nota ruim. E a mãe, ao invés da ênfase, nossa, filho, você já acertou 7 vezes, agora só uma, vai ser muito simples para você. Mas muitas vezes ela dá ênfase, dá força naquela que ele foi ruim, esquece das 7, né? E aí a gente tem, a psicologia ela nos traz essa, que nós temos as nossas forças, que nós temos aquelas coisas boas, o lado bom. Mas é que a gente está sempre voltado e olhando para as coisas que a gente tem ruim pelo que falta e não pelo que nós poderíamos aprimorar. Eu quero que você fale um pouquinho mais para a gente sobre isso. Tem duas coisas. Antes de eu entrar nas forças de caráter, a questão também, a sensação que as pessoas têm de insatisfação crônica, né, da vida, são vários fatores envolvidos, né? A questão de não ter algo que faça sentido, algo que possa te prender. Mas tem também o que a gente chama de adaptação hedônica, né? Que as pessoas, elas facilmente, e por isso que a pessoa às vezes troca de relacionamento muito facilmente e nunca está satisfeita com nenhum, ou então ela troca de trabalho facilmente, ela sempre está achando que aquele vai ter um trabalho melhor, e quando ela chega, alcança aquele, passado aí um mês, a pessoa já não acha mais graça, já está achando os defeitos. Então, existe uma tendência natural do ser humano de se acostumar, né? Que a gente chama de adaptação hedônica, que é o fato de você se adaptar rapidamente. Isso tem um lado, no caso hedônico, é quando é pro lado ruim, né? E tem um lado bom, que é quando a gente se adapta a situações de vida difíceis e a gente acaba, que aí tem um outro nome, né? Que eu não vou entrar. Mas a questão é que essas expectativas e o que a gente busca enfatizar para as pessoas e delas conseguirem se sentir satisfeitas no momento com o que elas têm no momento, é justamente porque se elas estão sempre de olho no que elas não têm, isso, por mais que elas alcancem, rapidamente elas vão perder a graça, digamos assim, né? Não sentir mais graça naquilo. A questão das forças de caráter é uma maneira também, é uma forma que dentro da psicologia positiva se encontrou de fazer com que as pessoas olhem para as características pessoais delas.
A gente tem as nossas habilidades técnicas, que a gente consegue alcançar ao longo das nossas profissões, do estudo, da educação, e nós temos as nossas competências pessoais, né? Hoje em dia isso também está até disseminado em áreas não só da vida, mas áreas organizacionais, que são as soft skills, né? São as, a parte comportamental. Então, dentro da psicologia positiva, foi realizado um estudo gigantesco ao redor do mundo, em diversos países, culturas, para se chegar às características que são mais valorizadas socialmente por todos os países e culturas. Né? Pelo menos todos a gente não pode dizer, porque na ciência a gente tem que ter até um certo rigor, mas por uma grande gama de países, de diferentes continentes, de diferentes culturas, de diferentes religiões. E se chegou a uma lista de 24 forças de caráter, né, que são agrupadas em 6 virtudes humanas. Muitas delas são conhecidas, na verdade, todas são conhecidas, né, por nós, ou nós conhecemos por meio nossos valores, nossa educação familiar, ou dos nossos valores pessoais, religiosos, culturais, enfim. E essas forças de caráter, que são agrupadas nas virtudes, não vou falar as 24, mas vou falar das 6 virtudes, que são um grupo menor, né? As virtudes da justiça, as virtudes da temperança, a virtude da sabedoria, a virtude do amor, né, da temperança, da humanidade. Enfim, são várias forças onde as pessoas se identificam e elas começam a perceber que todas as ações, todas as atividades que elas fazem no dia a dia delas, tá ligado a alguma daquelas forças. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm a força da coragem, que aparece mais nas atitudes delas, são pessoas que falam, que não têm medo de se expor, que não têm medo de falar o que elas pensam. Algumas pessoas já têm mais a força da prudência, que também é importante, que é de você pensar, de você ser cauteloso, pensar antes de agir, pensar antes de falar algo para alguém. Tem pessoas que têm a força do autocontrole, ou seja, o autocontrole é uma grande qualidade humana. Autocontrole para comer, autocontrole para falar, para medir as palavras, o autocontrole para gastar, né? Uma qualidade importantíssima. Tem pessoas que têm a força da esperança, que está ligado muito ao otimismo, a força do amor ao aprendizado, aquela pessoa que gosta, que sente que gosta, tem um amor a aprender a estudar, ela gosta, sente bem em fazer aquilo, ela não precisa ser forçada, né, ou enfim, pressionada para estudar, ela espontaneamente ela se envolve rapidamente com aquilo. A força da curiosidade, da criatividade, tem pessoas que têm ideias assim com uma facilidade. A força do humor, aquela pessoa que qualquer coisa é uma piada, tudo, ela rapidamente já faz aquela, né? Então, cada um vai ter uma força que é mais específica, que é mais natural, do jeito dele, que não é algo forçado, é algo que é da própria forma da pessoa agir, que vem com ela, é natural dela. É claro que essas forças, ao longo de algumas circunstâncias da vida, elas podem mudar, digamos assim, vir mais à tona e outras, em outros momentos da vida, vir outras, né? Mas, de modo geral, existem um grupo de forças que é mais característico e que sempre vai estar presente em cada um de nós, né? Que não muda tanto assim. E, então, é muito importante quando as pessoas conseguem identificar quais são as suas forças naturais, para que elas não fiquem focadas naquilo que elas não são tão boas, que elas não são tão competentes. Então, de repente, uma pessoa que não tem a força da coragem, e ela fica o tempo todo se punindo, se criticando, porque ela não consegue agir ou falar o que ela gosta. Mas o que será que ela tem que, de repente, essas pessoas corajosas não têm e que gostariam de ter? Né? Então, entra a questão também, é muito interessante essa descoberta, essa autodescoberta, em saber o que a gente, o que é mais característico em nós, e todas as 24
forças são necessárias para o ser humano, são importantes, mas ninguém consegue ter as 24 no seu nível máximo, né? Nós vamos ter algumas mais evidentes e outras mais adormecidas. É impossível nós termos todas elas agindo no seu, né, nível ideal, senão aí seria o nível da perfeição. Então, é muito, muito interessante a descobrir isso. E eu vejo assim como uma força muito importante, como você disse, em determinadas situações, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando, elas vão tender a oscilar. Nós temos as 24, mas uma em algum momento vai estar lá como primeira, como segunda, como terceira, vai estar nos seus topos ali, né? E é importante que quando a gente começa a ter clareza, quais são as minhas forças, né? Quais forças estão mais evidentes aqui, eu não preciso olhar para aquilo que falta, né? Mas eu posso sim olhar para aquilo que eu tenho de melhor, para aquilo que eu... como saber as nossas forças de caráter? Isso foi até algo que nós conversamos, né? O pessoal está perguntando aqui, como saber quais as nossas forças de caráter? E Maria de Jesus, você faz parte do nosso grupo Florescer, e a gente deixou até meio que assim para uma próxima oportunidade, quem sabe Saluá está retornando conosco, daí para a gente poder explorar um pouco mais, né? Porque simplesmente a gente acessar, minhas forças é esta, mas o que eu faço com isso? Mas que a gente possa ajudar vocês a direcionar isso de uma maneira mais, não é que tem maneira certa ou errada, mas de uma maneira mais coerente, vamos dizer assim, né? E dessa forma, nós podemos olhar para aquilo que nós temos de mais precioso naquele momento. E é interessante, por exemplo, que a minha é a curiosidade. Ou ela está em primeiro, ou ela está em quinto e sexto. Nunca acima disso. E é legal, né? Porque a gente passa a se perceber e começar a olhar para aquilo que a gente tem de melhor. Porque a todo momento nós somos muito exigentes conosco mesmo. E a gente está sempre exigindo 100% em tudo. E não dá para ser 100%, né? Não é impossível. E quando a gente atinge a perfeição, já está tudo acabado, não há mais o que fazer. Então, o perfeito, ele não há mais o que se fazer. E é por isso que nós somos seres perfeitos, porque somos imperfeitos, né? Então, tem gente querendo saber, aprender como ter a força de controle, tem umas escondidas e ninguém sabe. Mas isso é o processo. Pode falar, Saló. O que a gente fala, assim, para você descobrir, algumas pessoas perguntaram para descobrir suas forças, né? A gente tem o teste que a gente aplica, que também é aberto, só que o que a gente pede e direciona é que as pessoas não façam simplesmente um teste só para ver quais são suas forças, mas que seja feito todo um trabalho de exploração dessas forças, para que seja feito um direcionamento para a pessoa saber aplicar isso no seu dia a dia e nas atividades que ela gostaria de aplicar. Parece ser muito simples, mas nem sempre é tão simples assim. Então, e outra coisa interessante é que muitas das forças que as pessoas, a gente identifica, elas são naturais nossas, mas em alguns momentos elas podem estar em excesso ou até em falta, né? Digamos assim, podem não estar no seu nível ideal. E isso também é trabalhado quando o profissional trabalha essa temática com o seu cliente. A gente também passa atividades, tarefas, desafios para que a pessoa possa saber como aplicar, como ela possa saber normalizar o nível dessa força no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu iniciei essa área, eu fiz meu primeiro teste, a minha força principal, número 1, era a prudência, né? E isso é excelente, né? Como eu falei, todas as forças são ótimas. A pessoa prudente, ela é muito cuidadosa com tudo, com as pessoas, com o que ela vai falar, ela pensa várias vezes antes de falar uma palavra, ela é cuidadosa com o dinheiro, onde ela vai gastar, enfim, com várias coisas. Só que a prudência em excesso, ela faz com que a pessoa se torne muito insegura, muito medrosa, ela não avança, ela fica paralisada, ela fica calculando demais cada passo dela. Então, ela fica esperando o momento certo, fica esperando certezas que a vida não nos dá essas certezas.
né? A vida é feita de riscos. Então, eu percebi naquele momento, depois de vários trabalhos e muita percepção e atividades, que estava ela era boa, mas naquele momento ela estava num nível que estava atrapalhando, assim, meu dia a dia, meu trabalho. Eu precisava dar digamos, botar um tempero da coragem ali, né? Ter um pouco mais de ousadia. E para ir dosando essa prudência para ela chegar no nível mais funcional na minha vida. Então, depois de um tempo, de muito trabalho com isso, né, e treino, e aplicando isso no meu dia a dia, e colocando desafios para que eu ultrapassasse esses medos, né, superasse esses medos, eu comecei a melhorar muito. Muitas coisas mudaram para mim, começaram a aparecer outras oportunidades. Teve erros, mas eu comecei a aceitar esses erros de uma forma bem, bem diferente de antes. E aí, depois de um certo tempo, a prudência não se tornou mais para primeiro lugar. Ela continua sendo uma grande força entre as minhas principais, mas hoje ela foi substituída pela curiosidade também. Então, então assim, a gente tem que, o tempo todo, a gente tem que estar regulando. As nossas qualidades, elas são qualidades até o momento onde elas não se excedem, até o momento onde elas não estão sendo excessivamente utilizadas. Quando a gente começa a perceber que, olha, está indo demais nisso, então a gente precisa dosar com outros comportamentos. Por isso que o profissional, ele consegue enxergar de fora isso. Muitas vezes o cliente às vezes vai com muita sede ao pote e fala, opa, agora eu vou ser uma pessoa corajosa. E aí, de repente, ela vai com tudo e começa a perder. A gente sabe que o problema com relação à coragem, em excesso, é você ter prejuízos, né? Então, você pode... A pessoa que fala de tudo que ela pensa, né? E às vezes de uma forma não legal, ela pode criar problemas na vida dela, conflitos. Então, tudo tem que ter o tempero da moderação, né? Tem que ter um nível ideal. Então, o trabalho das forças é um trabalho muito grande, dá para ser trabalhado em várias vertentes, em vários campos, áreas da vida também. É muito interessante. E ele se complementa com outras atividades também da psicologia positiva que a gente usa junto a ele. Legal, bacana. E ela é como se fosse realmente assim, essa motriz, né? Esse motor. Tem até que hoje eu publiquei nós temos um grupo do Telegram, e hoje o tema da reflexão foi aquelas pessoas que se doam demais, né? Que são muito doadoras, que estão sempre a serviço dos outros, né? E aí a reflexão foi, cuidado para você que é muito doador, que você pode se doar tanto e acabar ficando sem você, sem nada para você, inclusive sem você mesmo, né? E aí aqui teve uma pessoa que compartilhou, você parece que você falou sobre mim, cadê eu? Onde que sobra? E aqui, a gente falando de forças, ela comentou, prudência, eu acho que eu tenho essa prudência. Quando a gente começa a perceber, olha, eu tenho isso como força, se eu estou me doando demais, quer dizer... Eu não estou me valendo. Como é que está essa prudência em mim para esses quesitos? Né? Então é como se fosse um balizador. Poxa, se eu tenho prudência e não está sobrando nada de mim, peraí, deixa eu usar dessa prudência também agora para moderar isso aqui para um nível, o caminho do meio, né? Qual é o melhor caminho? Nem de mais nem de menos, mas um nível saudável. Não é isso? Exatamente. É isso que a gente busca. Maravilha. Minha amiga, não sei que horas são, acho que já está quase nos finalmentes aí. Acabei esquecendo de pegar meu relógio. Mas olha, que delícia. Que horas são? 7h15? Não, 8h15, horário de São Paulo. Nós estamos no nosso horário de Mato então já estamos chegando para o final. Que delícia poder bater esse papo com você. Fala dos livros que você escreveu, como é que você aborda enquanto a gente tem um pouquinho desse tema. Fala um pouquinho aí sobre isso, divulga aí esse lindo trabalho que você vem fazendo. Eu vou divulgar, vou falar mais sobre o meu livro mais recente, né? Vou pegar que ele está aqui perto, que é o do trabalho que eu venho conduzindo, né? Mais recentemente, é a Psicologia Positiva. Esse livro tem na Amazon, é bem fácil de conseguir. É um livro fácil, didático, não é para psicólogos, tá? Somente, é para qualquer pessoa. É um livro bem fácil de fácil leitura.
traz muitas reflexões, assim, eu fiquei muito feliz, recebi muitos feedbacks positivos desse livro, ele foi muito gratificante para mim, porque o primeiro livro que eu lancei na minha carreira, ele foi muito técnico, ele era bem, bem específico da área psicológica e era sobre uma patologia também, né, que era sobre o jogo patológico, vício em jogo. Era uma realidade muito triste e, assim, é uma temática muito mais específica para psicólogos. Agora, esse aqui não. E aí eu tenho recebido, assim, lindos feedbacks nos meus perfis, nas minhas redes sociais, porque traz muitas reflexões, né? Fala sobre coisas que a gente fazem parte da vida da gente, fazem parte de sonhos nossos, de expectativas, e a gente começa a quebrar muitas crenças. Eu não gosto de falar muito em crenças, porque crenças dentro da psicologia é algo muito complexo, mas começa a mexer com a gente, de certa forma, né? Trabalhar, principalmente quando eu falo, eu considero, assim, o capítulo que pelo menos que eu fiz com muito carinho, assim, que eu escolho e gosto muito, é o dos mitos da felicidade. A gente, a nossa expectativa as nossos pensamentos são muito moldados por aquilo que a gente vê, a gente assiste, a gente ouve falar. E aí entra também muito aquela coisa da grama do vizinho ser mais verde, de olhar um relacionamento do outro, como parece que está sendo muito melhor do que, né, que o nosso, olhar que o trabalho do outro está sendo muito mais produtivo do que o nosso. Agora, nessa época de pandemia, tem se comentado muito sobre essa questão da produtividade, que algumas pessoas parece que estão, assim, usando o tempo ao seu máximo. Mas nem todas, eu mesma não estou usando no meu máximo como eu gostaria, porque eu tenho família, eu moro, né, tenho que ter alguns cuidados dentro de casa, eu tenho doutorado, então eu tenho muitos projetos que não estão, até eu falo isso para as pessoas também como é que falam? Se acalmarem um pouco, porque existe muito essa frustração, né? Será que, poxa, estou em casa, para quem está em casa, né? Para quem está com tempo, poxa, eu poderia usar esse tempo para tanta coisa e não está dando. Então, assim, a gente tem que ter um pouco dessa aceitação da nossa falibilidade, né? Da nossa que nem tudo é igual para todos. Então, os mitos da felicidade é muito interessante. E a gente fala também sobre outros temas, como sentido e significado. As pessoas, às vezes, se sentem muito vazias, porque a vida é só acordar e trabalhar, voltar para casa, acordar e trabalhar. As pessoas não sentem nem o valor do trabalho, não sentem nem... para que meu trabalho se tornou robotizado, automatizado. Então, a gente tenta resgatar um pouco, tem até algumas técnicas, algumas teorias de alguns autores, onde eles ensinam as pessoas a resgatarem esse olhar sobre o trabalho que elas realizam, sem precisar largar tudo, né? Jogar tudo pro ar e vamos embora fazer, né, o que eu gosto. Nem sempre as pessoas podem fazer o que elas gostam. Nem sempre é possível você largar do dia para a noite o seu trabalho e fazer o que você gosta. Né? Existem outras questões, existem pessoas que dependem de você, existe uma questão financeira. Então, essa gradação, né, de um trabalho que você já realiza para um que você gostaria, tem que ser algo gradual, não é algo assim brusco. Então, tem muitas... tem uma amiga minha que já leu, grande, a Andréia, adoro a Andréia. Tem muitas reflexões interessantes. Eu tento ser muito pé no chão com aquilo que eu escrevo. Trabalhar com a realidade, dar exemplos reais e também até mesmo pessoais, acabo me expondo. Mas acho que nada melhor do que a vida de alguém, exemplo do outro, para nos inspirar. Né? Eu acredito muito, a inspiração é uma emoção positiva, que a gente sabe. Se inspirar na vida de alguém, na biografia, nas dificuldades de alguém, é algo que nos estimula, para que a gente não pense que só nós somos azarados, para que a gente não pense que só nossa vida que é dura, só nossa vida que é difícil, e que todo mundo está feliz, menos a gente. Então, e assim, eu gosto muito de pontuar, quando eu falo da felicidade, até, não sei se for, né, para fechar um pouco esse assunto, eu gosto muito de falar,
a infelicidade do ser humano está nas comparações, né? Por isso que se fala tanto a questão do cuidado com mídias sociais. Não é só mídias sociais, eu não critico as mídias. Eu acho que se você apaga de um dia para o outro, você deixa de olhar seu celular, deixa de olhar seu Facebook, seu Instagram, e fecha tudo. Você vai ter um vizinho que você vai invejar. Você vai ter um parente que você vai querer se comparar. Então, não é só a culpa das mídias sociais. Nós somos seres sociais. Quem se compara em qualquer meio, seja no meio virtual, seja no meio físico. Então, a questão está na nossa mente, o problema não está no instrumento, né? Uhum. Então, como a gente usa? Será que a gente usa as mídias sociais para se inspirar, para ter ideias, né? Ou a gente usa para olhar o que o outro está fazendo, que o outro está mais feliz, está mais rico, está ganhando melhor, e eu não estou com nada. Então, é a tua mente que vai te direcionar para como você vai interpretar, para como você vai aproveitar essa socialização e essas relações humanas que existem entre as pessoas. Perfeito, show de bola. Que delícia estar... Para dar só um finalizo, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, posso fazer meu merchan? Claro, já ia te pedir isso mesmo. Onde te encontram, onde consegue saber mais de você? O pessoal que quiser conhecer o meu site, tem um blog com uns 70 artigos lá de várias temáticas, quem quiser ler um pouco e conhecer também, os meus cursos são em Campo Grande ainda, né? Mas o site chama psicotrainer.com.br, ou quem quiser me seguir também no Insta, @psicotrainer, eu falo trainer, não quero falar em inglês, tá? Para ficar mais fácil, psicotrainer, psicologia positiva. Lá vocês vão ter também no Instagram, tem algumas postagens, e no site tem o Facebook, onde eu tento colocar meu material com algumas dicas, conteúdos e os eventos que eu realizo. Hashtag fica a dica, ela conhece muito, já esteve com figuras ilustres aí desse meio que eu admiro muito o seu trabalho, minha amiga, você sabe disso. A gente já teve várias trocas de ideias aí, muito bom estar com você, muito bom revê-la novamente, ainda que de maneira virtual, né? Ainda não conseguimos nos encontrar nos períodos em que eu estive por aí para tomar um café, tomar um chá, tomar um suco, enfim. Aqui é o tereré, né? O tereré, né? Você sabe que eu sou nascida aí, né? Eu sei, eu lembro. Você sabe, né? Meus pais ainda moram aí. Que legal, que bacana. Muito grata, viu, pela sua presença, pelo seu sim. Obrigada por estar conosco e compartilhando aí de tanta coisa boa e gostosa que é falar sobre a psicologia positiva. Gratidão, mesmo. Eu que agradeço.